Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos tratar sobre a equivalência entre AFNs e AFDs. Esse tópico pode parecer um pouco surpreendente porque os AFNs aparentemente oferecem alguns recursos adicionais. Parece que eles podem levar a um poder computacional maior. Porém, não é o caso. Nós vamos verificar que existe equivalência. Todo AFN ele pode ser transformado em um AFD. Ou seja, todo autômato finito não determinístico possui um autômato finito determinístico equivalente. Equivalência aqui no sentido de que a linguagem reconhecida por um autômato é a mesma linguagem reconhecida pelo outro autômato. Então, no livro você pode encontrar um material mais teórico. Aqui na videoaula a gente vai enfatizar um exemplo mais prático do processo de conversão de AFN para AFD. Então, esse é o AFN que nós vamos adotar no exemplo. Ele tem uma transição em epsilon, aqui de 1 para 3. Ele tem uma transição com o símbolo A, levando a 2 estados alternativos, aqui, partindo de 2. Enfim, um exemplo pequeno de AFN. Ou então, como que se dá o processo de conversão? Em linhas gerais, um autômato finito não determinístico, ele tem como diferença em relação ao autômato determinístico o fato de que ele pode estar em diversos estados ao mesmo tempo. É uma característica do AFN. Então, o processo de conversão para AFD, ele vai então adotar esse mesmo princípio, de que eu estou em um conjunto de estados em um dado momento e, mediante a leitura de um símbolo, eu passo para um outro conjunto de estados num momento subsequente. Então, vamos começar a construir o autômato finito determinístico, supondo que eu esteja no meu AFN no estado atual, sendo o estado 1. Então, nesse caso, no meu autômato finito determinístico equivalente, eu estaria nesse estado aqui que representa esse conjunto de estados que contém apenas o estado 1. Bom, agora a gente deve proceder com as possíveis transições. Levando em conta, então, que eu estou apenas no estado 1, no AFN, vamos começar com a transição estimulada pelo símbolo B. Ao receber um B, estando em 1, eu partiria para o estado 2 no AFN. Então, isso corresponde, no AFD equivalente, a uma transição do meu estado 1 para o meu estado 2, ambos representando conjuntos de estados do AFN. Agora, em relação ao outro símbolo do alfabeto, que é o símbolo A. Podem verificar aqui que, saindo do estado 1, eu não tenho nenhum tratamento para o símbolo A, o que significa, então, que uma computação seria encerrada nesse momento. Como que isso poderia ser traduzido para um AFD? Qual tratamento eu deveria dar para a transição correspondente ao símbolo A? Bom, nesse caso, como não existe um estado no AFN correspondente a essa situação, eu devo, no AFD correspondente, representar um conjunto vazio de estados. Bom, e da mesma maneira, preciso representar quais são as transições que saem do meu estado 2 no AFD. Posso verificar aqui que, ao receber um símbolo B, partindo do estado 2 no AFN, eu vou para o estado 3 no AFN. No meu AFD equivalente, isso corresponde a fazer uma transição com B para um conjunto de estados que inclui o estado 3.
E o outro símbolo que deve ser tratado, também partindo de 2, é o símbolo A. Nesse caso, eu verifico aqui no AFN que ao receber o símbolo A, eu permaneço em 2 e também faço uma transição para 3. Ou seja, no meu AFD, então, eu passo a contar com um estado que representa este conjunto de estados do AFN, o conjunto que contém os estados 2 e 3. E existe essa transição partindo do estado 2 para este estado 2, 3. Então, o processo de conversão prossegue, né? Por exemplo, aqui a partir do estado 3 no AFN, eu vou, com o símbolo B, eu não vou para nenhum estado, ou seja, encerra-se uma computação, e com o símbolo A eu faço uma transição para o estado 1 e imediatamente, por meio dessa transição em epsilon, também estarei no estado 3. Ou seja, eu iria para um conjunto de estados que contém 1 e 3. Então, no AFD correspondente, as transições partindo desse estado 3 seriam estas duas representadas. Então, com A, eu iria para um estado que contém 1, 3, e com B, eu vou para um estado correspondente a vazio. Bom, agora podemos prosseguir com a conversão, escolhendo qualquer um dos estados aqui que estão ainda pendentes. Por exemplo, este estado 1, 3 aqui, ao receber o símbolo A, podemos verificar que ele corresponde ao conjunto de estados, incluindo 1 e 3. Ao receber A da parte do 1, eu não tenho nenhum tratamento para este A, eu iria para nenhum estado, ou seja, estado vazio. Mas da parte do 3, ao receber o A, eu iria fazer a transição para o estado 1 e, imediatamente, por meio da transição epsilon, estaria também em 3, ou seja, permaneceria em um 3, o que no AFD corresponde a essa transição com A, mantendo o estado 1, 3. Bom, e complementando, ao receber o símbolo B, a gente pode verificar que da parte do 1 eu faria uma transição para o 2 e da parte do 3 eu encerraria esse processamento, essa computação. Então, isso corresponde a uma transição para o estado representado aqui como o conjunto que inclui o estado 2. Bom, restam ainda alguns estados a serem tratados. Por exemplo, esse conjunto 2, 3, você pode verificar que as transições seriam essas representadas, com B e com A. Passa a existir também esse estado representando o conjunto 1, 2, 3, com as transições representadas aqui tanto para A quanto para B. São possíveis de obter usando o mesmo processo, ou seja, consultando as transições correspondentes no AFN. Bom, de todos os possíveis subconjuntos, dentre os estados 1, 2 e 3, dá para perceber que fica faltando um subconjunto, que é esse aqui, contendo os estados 1 e 2, cujas transições estão aqui representadas nessa aresta, ambas levando, tanto com A quanto com B, para o estado 2, 3. Então, ao verificar o resultado parcial ainda, dá para perceber que todos os estados do AFD estão atendendo a uma propriedade importante, que é a de possuir transições para todos os símbolos do alfabeto, no caso aqui símbolos A e B. Tem uma exceção, o estado vazio, ele não está atendendo a esse pressuposto, mas é evidente que ao atingir o estado vazio, eu permanecerei nele, independente dos símbolos que vierem a seguir, tanto com A quanto com B.
pelo menos neste ramo de computação em que eu me encontrar no momento. Em outros ramos eu posso estar em outros estados destes aqui, quaisquer outros. Bom, uma simplificação que pode ser feita é a seguinte: é possível perceber dois estados no AFD que são impossíveis de se atingir. Esse aqui, que contém o estado 1, e esse aqui, que contém 1 e 2. Ambos têm transições apenas de saída, nenhuma de entrada. Então é evidente que eu posso eliminar ambos do meu diagrama do AFD, o que me gera como resultado esse AFD com 6 estados. O estado inicial é esse, que contém 1 e 3, e são estados de aceitação todos aqueles que contêm o meu estado de aceitação do AFN, que é o 1, ou seja, esse 1 com 3 e esse 1, 2 e 3 são ambos os estados de aceitação. Bom, então eu sugiro como exercício, como atividade, você procurar comparar os dois autômatos, o AFD e o AFN, em relação a cadeias de entrada, mesmo a cadeia de entrada submetida para um e para outro, e identificar se o resultado final é o mesmo, se a conclusão é a mesma, ou seja, se ele é aceito no AFN, ele tem que ser aceito no AFD, equivalente. E também, enfim, repetir o processo e procurar compreender, por exemplo, por que o estado inicial deve ser esse, por que os estados finais devem ser esses, enfim. Então, bons estudos, boas atividades.